Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo de toque que eu vim fazendo aqui no canal. E dessa vez eu vou analisar a edição 38 da Shonen Jump e tudo que aconteceu com os principais destaques dessa semana, dessa edição. Acompanhe o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e assim para que mais vezes, toda semana eu venha estar trazendo. Enfim, conto muito com sua ajuda, com seu apoio, acompanhe o vídeo até o final e sem enrolação vamos lá, porque interessa, né? Vamos para o vídeo. A edição 38 da revista teve como capa da revista o mangá Ao no Haku, que não me lembro a última vez, faz um tempinho já que ele teve capa da revista. Páginas coloridas tivemos o mangá Bokuto Roboku e o mangá Undead Unlucky, que são os destaques nessa semana com páginas coloridas. Mangás em ato temos o Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Esses são os destaques não ranqueados. Vamos agora falar dos mangás ranqueados dessa semana, sendo no total 18 mangás e a última posição ocupada pelo mangá Ikinoseki no Taizai, o que sinceramente me surpreendeu um pouco. Eu sempre vejo que a obra não recebe posições altas, mas a última posição foi realmente algo bem surpreendente ao meu ver. Enfim, isso não muda por enquanto, né, nada em relação à obra. Logicamente posições baixas são muito ruins, mas eu acho que semana que vem ele vai voltar para o normal dele, que não é alto, mas é um normal um pouco mais tranquilo do que outras obras aí. Eu acho que os mangás que vão ficar com mais frequência nas últimas posições são os próximos aí, que vai estar aí na toque aí que eu vou estar falando. Mas o mangá Ikinoseki no Taizai, na minha opinião, não é o mangá principal para ser cancelado, o mais provável ser cancelado aí numa próxima leva. Para a 17ª posição tivemos o Dorette Right, que esse aqui, diferente de Ikinoseki no Taizai, eu acho que ele tem bem mais chance, eu acho que quase certeza que ele não vai conseguir sobreviver. O mangá ele recebe posições extremamente baixas há um bom tempo, ele nem sequer recebeu uma página colorida, se não me engano, e não recebeu. Acho que a única que ele recebeu foi nos 2 capítulos iniciais, ou seja, nem a Shonen Jump mesmo se deu ao trabalho de divulgar ele com páginas coloridas, pelo que eu me lembro, né? Tô falando aqui de cabeça. Mas isso só mostra que Dorette Right não sequer teve nada assim positivo assim com essa obra. Infelizmente, né? Porque a obra no início pareceu ter bastante potencial, mas infelizmente o autor não conseguiu levar adiante. Para a 16ª foi o Fabricant Sen, que esse aqui eu acho que já devia ter sido cancelado há um bom tempo, mas por enquanto tá só esperando aí a nova leva chegar para o Machado chegar, para o mangá ser cancelado. Enfim, o mangá não vem agradado em nada, vendas são bem baixas, tudo é baixo e somente o cancelamento eu acho que é a certeza aí que vai chegar pro mangá. De resto, não tem nenhuma outra alternativa ao meu ver. O cancelamento é o mais provável para esse mangá. E na 15ª posição, recebendo a sua primeira toque na revista, foi o Ice Red Gill. E sinceramente, eu de certa forma já esperava posições baixas para o mangá. Talvez isso só mostre que o mangá não se deu tão bem na revista. E eu vejo mesmo algumas pessoas falando que não se interessaram tanto pela obra, não gostaram tanto assim. Eu sou meu lá, meu cá, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Mas enfim, é só o meu gosto. Muita gente realmente não gostou mesmo. Mas bora ver o quão longe essa obra ainda vai chegar, se existe alguma salvação para ela. Mas na sua primeira toque ele já recebeu uma posição bem baixa, o que já é algo bem negativo. Normalmente o mangá que estreia bem baixo é porque a própria Jump não bota fé nesse mangá. E existem diversos casos de mangás que já começaram baixo e foram cancelados de forma bem precoce. Na 14ª foi o Trimaco Cinema, que também recebeu uma posição um pouco melhor. Diferente das primeiras toques, ele vem conseguindo manter uma posição, manter um nível um pouquinho melhor do que pelo menos esses outros, que são mangás que praticamente estão tendo um desempenho bem mais ruim. Pelo menos ao meu ver, já são mangás que a Jump já não vai investir mais, não quer mais saber, só quer cancelar mesmo. Só tá esperando o momento certo. E bora ver se vai ser isso mesmo. Mas Trimaco Cinema é um mangá que possivelmente não vai ser cancelado numa leva mais próxima aí. Eu diria que até o fim do mês, pro início do mês que vem, uma nova leva vai estar chegando. Pelo menos a minha opinião, né? Pelo menos eu espero que seja assim. Então até lá esses mangás possam estar se encerrando. O Trimaco Cinema não é um dos casos, ao meu ver, ele não tem chance. As vendas dele não foram boas do mangá volume 1, mas ainda assim isso não vai ser suficiente para ele ser cancelado nessa leva. Talvez se continuar nesse desempenho baixo, a próxima seja aí o máximo em que ele vai chegar. Mas essa aqui eu boto quase certeza que ele não vai ser cancelado. Pelo menos nessa aqui, né? Então, pelo menos é algo para a gente aproveitar um pouco mais a história, ou desenvolver mais a história, ou tentar fazer a obra se popularizar um pouco mais. Eu acho bem difícil uma obra sair de um formato que já não está agradando tanto
para conseguir já pegar um público que já tá há mais de quase 20 capítulos aí tentando e lutando aí para conseguir. Enfim, mas tudo pode acontecer, né? Resta a gente esperar mesmo. Para a 13ª posição tivemos o Cypher Academy, que mantém as suas posições um pouco melhores. A questão é que talvez com esses novos cancelamentos chegando, ele pode ser um dos mais indicados aí também a entrar nessa zona perigosa aí de cancelamento, se ele não conseguir popularizar um pouco mais a obra, e também se não existem outros mangás que mostrem uma popularidade bem pior também. Acho que tem muitos aí que estão com essas possibilidades. A série Gil é um desses aí que podem ser um dos desastres aí, se continuar assim também. Que não sei que não tá aí, mas eu acho que ele também não é um caso assim. Mas existe alguns casos aí que talvez bote Cypher Academy numa zona perigosa próximo ao cancelamento. Por enquanto ele tá tranquilo, e até então não vejo em nenhuma situação o mangá ficando em risco de cancelamento nesses capítulos, nessas últimas semanas. Mas com o tempo, se ele não conseguir crescer mais a obra, crescer em popularidade, eu acho que existe algum ponto aí, existe algo a ser analisado, existe algo aí que o autor precisa melhorar para popularizar mais, porque senão uma hora o cancelamento vai bater na porta. Mas aí, pelo menos por enquanto, o autor está tranquilo e pode desenvolver mais a obra para tentar crescer mais. Para a 12ª posição foi o Nudvine, que ainda permanece recebendo posições intermediárias aí, a zona mais mediana nas toques, o que até então, de certa forma, confesso que me surpreende. Talvez muitas pessoas também estejam nessa mesma situação, porque o mangá, ele sinceramente não parecia ser um mangá que iria sobreviver, diferente de alguns outros, como o próprio Temaku Tsunemi do Retry, que de início parecia ter bem mais potencial, mas foi o completo oposto. No Divine, que muita gente antes de lançar já vi gente falando que isso aqui já seria cancelado, não teria nem chance, seria mais um daqueles mangás flopados, que sinceramente eu não acho ele um sucesso assim, pelo menos não algo tão relevante. Talvez se ele se sobressair um pouco nas vendas, talvez tenha vendas pelo menos melhor do que teve Temaku Cinema, talvez próximo aí ao que vende atualmente Cypher Academy, não sei, não tem como a gente prever nada, mas a popularidade dele se sair um pouco melhor. Então, isso pelo menos está mantendo o mangá sobreviver no mangá. Atualmente numa zona mais intermediária, né? Mas pelo menos é alguma coisa. Deixa agora o autor trabalhar para essa popularidade crescer, ou pelo menos ele conseguir se manter numa zona mais tranquila, a ponto da Jump não cancelar mais a obra. Se ele conseguir sobreviver por mais tempo, ele vai ficar, pelo menos eu acho, mais tranquilo, e a Jump não vai cancelar ele, pelo menos em alguma situação, né? Porque se chegar uma situação onde não dá mais, agora o mangá vai ser encerrado mesmo. Mas pelo menos a obra está em publicação e atualmente ele não sofre, não tem nenhum risco de cancelamento. Para a 11ª foi o Mission Yozakura Family, que mais uma semana que não tem nada de novo, nada de relevante, nada tão importante para se falar. Ainda continuo esperando mais novidades sobre o anime, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para falar de alguma coisa. Talvez só no fim do ano, na Danfest, anuncie alguma coisa. Mas até lá vai ficar faltando só 3 meses. Porque se eles não lançaram nada, não estão lançando nada, estou realmente começando a me preocupar um pouco. Como é que anda aí o planejamento da obra, como é que anda aí o desenvolvimento, animação e tudo mais. Se eles estão com algum problema de animação, como é que o estúdio está se saindo com respeito a isso. Não sei ao certo, não entendo de animação, então nem vou entrar nesse campo aí. Mas se o tempo continuar passando e nada sobre o anime sair, as coisas, pelo menos ao meu ver, vão começar a ficar um pouco preocupantes sobre como é que está indo o andamento e a direção aí da obra no anime. Enfim, falta aí um pouco mais de 6 meses até o anime estrear, que foi pelo menos anunciado para abril de 2024. Então falta aí um pouco mais de 6 meses até o anime estrear. Enfim, vou continuar esperando aí mais sobre o anime. Outro aí que tem um anime anunciado é o Delusive Samurai, que tá na posição 10, o mangá, essa semana. E não tô lembrado exatamente quando foi anunciado o anime, provavelmente foi esse ano que vem. Agora não sei se foi também pro mês de abril. Porque se for, é a mesma situação de Yozakura Family, mas eu acho que talvez ele seja lá pro fim do ano de 2024. Não sei se foi realmente anunciado um dia certo, um mês certo a estreia, não tô lembrado muito bem. Mas eu acho que se for para lançar o anime, vai ser pro fim do ano mesmo. A Cloverworks eu acho um estúdio muito bom, eu acho que ele pode fazer algo legal. Mas aí, só sou eu falando, tô curioso para saber o que vem de Delusive Samurai.
porque no mangá por enquanto não tem nada demais aí, né? Vamos ver se pelo menos o anime faz eu me empolgar aí com a obra. A nona posição foi ocupada por Black Clover, que eu não sei se nessa semana em que ele vai ser transferido, porque sim foi anunciado que o mangá ele vai ser transferido de revista, sair da Shonen Jump pra Spring Jump, acho que é o nome da revista, assim, sempre confundo. Mas provavelmente é Spring Jump, que é uma revista onde ele publica one shots e ele vai pra lá. O motivo é que o autor, ele problemas de saúde, né, com respeito também à família e tudo mais, e ele resolveu com isso. Então quer dizer que o mangá agora vai ser mensal? Não. O mangá não vai ser mensal, o mangá vai ser trimestral, porque a revista é trimestral. Provavelmente os capítulos vão ser um pouco maiores, né? Não sei quão grande vão ser os capítulos. Provavelmente no formato de uns capítulos mensais mesmo, né? Não acho que o mangá vai continuar com a mesma quantidade de capítulos. Mas aí vem uma questão: quanto tempo falta para o Black Clover terminar? Porque a obra tá assim no arco final, mas aí o autor ele agora vai publicar aqui uns 5, 6 capítulos? Eu acho que não. Se for para ele publicar, eu acho que ele vai publicar um pouco mais. Então aí a obra vai demorar mais alguns anos aí para terminar. Se for realmente o caso dele querer publicar e dele não querer ter pressa para terminar, no caso, tô no trimestral, então se eu quiser, então eu vou fazer possível para terminar esse ano ainda ou ano que vem. Então daí não vai sair o quê? Uns 5 capítulos e vai encerrar a obra. Eu acho que não. Pelo menos é o que eu vejo, né? Não sei se o autor já querer realmente apressar o final. Se for o caso, só temos aí poucos capítulos. Mas se ele quiser fazer algo com mais calma, aí então a gente vai ter Black Clover por bem mais tempo. É o mesmo caso de The Gray Man. Pra quem não sabe, The Gray Man é uma obra que foi publicada na Jump, mas a autora, por questões de saúde, foi transferida para Jump Square, que é uma revista mensal, porém continuou com problemas de saúde. Então a autora foi transferida para outra revista. Não tô lembrando o nome agora, mas é uma revista que é publicada, se eu não me engano, trimestralmente também. Então, não, eu sei que não é a Spring Jump, mas é uma outra revista. E com isso a obra está em publicação até hoje. Faz um bom tempo que ela está em publicação. A autora nem sequer apressou o fim da obra. Ela está publicando até agora. Problemas de saúde, né, e tudo mais, mas enfim, continua publicando. Raramente sai volumes aí da obra, porque demora muito para compilar quantidade de capítulos aí por um volume. Mas a autora está em publicação até agora. Não sei se o Tabata, o autor de Black Clover, vai seguir o mesmo, mas pelo menos uma coisa é certa: a obra está assim no seu arco final. Resta saber quando que a obra vai terminar. A oitava posição foi o mangá Asumi Kakeru. Finalmente recebeu sua primeira toque. Semana passada ele recebeu página colorida, então ele não teve posições na toque. Ele estreou até um pouco melhor do que Red Sergil, né? Porque o mangá realmente recebeu uma posição bem baixa. Diferente de Asumi Kakeru, ficou uma posição mais mediana, um pouco mais alta, né? Posição 8 não é uma posição baixa, é boa. Mas bora ver se ele vai permanecer nessa média ou essa aqui foi uma estreia para dizer: ok, a gente vai dar uma chance para você, vamos ver se você vai manter sua popularidade. Senão o mangá vai cair com o tempo até ficar no mesmo estado que a série Gil tá agora. Enfim, não tem como a gente prever, bora só esperar. Vou pelo menos ver como é que o mangá vai se sair nos próximos 3, 4 semanas aí, até ter uma ideia de como é que a Jump vai tratar esse mangá na revista. Por enquanto, uma estreia boa, mas nada que faça eu ter certeza sobre como é que anda o mangá. A sétima posição foi ocupada por My Hero Academia, que mais uma vez saiu do top 5 a segunda semana seguida, né? A segunda edição seguida. Não é algo preocupante, provavelmente por conta dos capítulos atuais, né? Que estão um pouco fora do foco que é o protagonista, ou um pouco do núcleo principal, que eu acho, pelo menos eu acho, né, que é um pouco fora do núcleo. Provavelmente quando chegar em outros momentos da história, a obra vai voltar mais para cima. Então é isso. Boku no Hero não é um mangá que tá perdendo popularidade, pelo contrário, é um mangá extremamente importante e posições baixas não muda nada o sucesso que a obra tem. A sexta posição tivemos a Kanibanashi, mais uma vez recebendo essas posições que mais ou menos ele recebe essa média aí, nada tão diferente. A obra continua sendo um mangá que é mais do que na revista, nada tão novo assim para se falar. E vamos só acompanhar mais para ver o que essa obra ainda pode entregar, porque ainda, ao meu ver, ele tem potencial para fazer sucesso. Mas está estagnado aí em popularidade, vendas, em tudo. Mas ainda continua apostando no sucesso dessa obra. A quinta posição foi ocupada por Jujutsu Kaisen, que é um dos grandes da revista. Atualmente, nessa edição não recebeu uma posição mais alta, apesar de ter sido uma posição alta, mas não foi mais alta ainda, porque outros mangás aí acabaram tirando o holofote dele. Inclusive, alguns mangás bem interessantes, né? Jujutsu recebeu uma posição mais baixa, mas que também, assim como Boku no Hero, não muda nada o fato que o mangá é um sucesso.
E na quarta posição foi Sakamoto Days, que ainda continua sendo uma grande aposta para a revista. Recebe constantemente posições altas e constantemente sendo bem divulgado pela Jump, sendo bem aproveitado pela Jump. A Jump que quer realmente que esse mangá se torne um sucesso. Eu acho que é dos principais grandes apostas que a Jump tem. E espero realmente que a obra consiga aí dar frutos e consiga aí fazer um sucesso, porque tá merecendo. Sakamoto Days eu acho que é o único por enquanto que eu consigo, pelo menos eu consigo enxergar nele futuramente um sucesso aí de vendas maior que Boku no Hero ou próximo a Jujutsu. Mas ainda continua sendo mais uma aposta aí sem nada para comprovar. Entrando no top 3 tivemos o Kill Blue, que mais uma vez recebeu posições altas, que já é algo bem rotineiro, né? Sinceramente, continua me surpreendendo, principalmente porque algo que eu vou falar lá no final do vídeo que me surpreendeu e me pegou realmente de surpresa. Kill Blue tá sendo um mangá que a Jump, pelo menos nesse início, tá apostando alto. Lembrando, os Delusive Samurai teve o mesmo caso, mas e a gente vê atualmente que ele não conseguiu aí manter esse sucesso que teve no início. Ele caiu com o tempo e ficou aí numa média um pouco mais baixa. Atualmente o mangá mais mediano da revista. Kill Blue espero que seja um caso diferente, e com isso só venha a crescer mais o tempo. Lembrando, assim como o Delusive Samurai é algo que eu sempre repito, a obra ganhou um certo hype de início por conta que o autor tinha um nome relevante, né? Assassin's Creed 1 fez um grande sucesso, um nível grande, né, de sucesso. Então, o nome do autor, de certa forma, teve uma certa relevância, e por isso as vendas de início, a popularidade de início fez um grande sucesso. É o meu pensamento, né, disso ter acontecido. Kill Blue também é o mesmo caso. O autor também já fez uma obra de sucesso, que é o Kuroko no Basket. Não tô lembrado o nome do autor, mas o autor, ele é um autor que fez uma obra de sucesso. Não é o mesmo nível de Assassination Creed 1, mas é uma obra assim de sucesso, uma obra importante para a revista. Então, esperar que esse sucesso de agora não seja exatamente pela mesma situação de Delusive Samurai e que isso não venha cair com o tempo. Espero que ele mantenha esse ritmo e cresça com o tempo, né? Ao invés do oposto. Vamos esperar que isso venha acontecer. A segunda posição foi One Piece, não tem muito o que falar. O mangá continua sendo um grande sucesso, continua ainda aí progredindo a sua história, com ótima história, para falar a verdade, né? Bora ver o que ainda essa obra pode entregar. A primeira posição foi ocupada por Rich Watch, foi de certa forma uma surpresa para mim, mas enfim, posição usada são algo que normalmente o mangá recebe de vez em quando, mas a primeira posição realmente é algo que me surpreendeu. Witchwatch ainda é a mesma situação que eu falo que sobre Akane Banashi, é um mangá mais mediano, mas que tem potencial para crescer. Não tem muito o que falar sobre essa obra, né? Essa é a minha primeira posição, que é algo bem legal. Para a semana que vem, edição 39, a capa da revista será ele, o Kill Blue, que sim, me surpreendeu bastante o mangá ter sido anunciado uma capa para ele, que realmente isso aí eu realmente não esperava. Enfim, mostra aí que o mangá tá sendo uma grande aposta para a revista. Espero que realmente ele faça jus a isso e consiga crescer ainda mais. Páginas coloridas teremos para a Cypher Academy e para o mangá no Divine, que pelo que dá para perceber, a revista tá querendo apostar nos seus novos sucessos, né? Nos seus novas obras aí. Espero que realmente essas obras consigam dar frutos aí no futuro. Bora esperar na semana que vem. Comente aí o que você achou da toca dessa semana. Deixe a sua opinião e o que você espera para a semana que vem. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.